Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa sexta-feira, 14 de maio de 2021, teremos 5 palpites. Vamos começar ali na primeira divisão chinesa e vamos terminar no Campeonato Paulista. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixe seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Shenzhen e Shandong Taizan, antigo Shandong Luneng. Jogo válido pela primeira divisão chinesa. O Shandong começou a competição em 4 jogos, é o primeiro do grupo A com 10 pontos e o Shenzhen ali em terceiro com 7 pontos também do grupo A. Jogo que era para ter uma tendência de mais de 2.5 gols, que é uma característica do campeonato chinês. Mas o Shandong Luneng não começou assim com uma perspectiva tão alta de gols em seus primeiros jogos. Já o Shenzhen, nos seus 5 primeiros jogos, na verdade os 4 primeiros dessa temporada, 3 tiveram 2 gols ou mais. No caso do Shandong, nos 4 primeiros jogos dessa temporada, 3 também tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols. Odd está na casa de 1,35. É um jogo com 5-10 minutos. Essa odd está batendo 1,50 e tem muito valor, porque mesmo não sendo aquele começo de campeonato com uma alta tendência de gols, ao menos 2 gols está sendo possível, está saindo nos jogos do campeonato chinês. Sem falar que são duas boas equipes que começou muito bem a competição. O Shandong ainda não perdeu, são 3 vitórias e um empate, enquanto o Shenzhen são 2 vitórias, um empate e uma derrota. Então um jogo que tem uma tendência de ser muito forte por parte do Shandong, mas o Shenzhen não fica atrás, até porque começou bem, joga em casa e quando essas duas equipes se enfrentam, tem uma alta tendência de gols. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 5-10 minutos de jogo. Passando agora para Chamax e Grasshoppers, jogo válido pela segunda divisão suíça. O Grasshopper, atual primeiro colocado com 61 pontos e o Chamax em nono com 35 pontos. Jogo que vale demais para ambos. O Grasshoppers está ali em primeiro, na sua luta para voltar à primeira divisão suíça, e o Chamax briga contra a zona do rebaixamento, apesar de nesse momento estar fora. É um jogo que tem uma tendência boa para gols, até porque o campeonato suíço tem essa perspectiva, apesar de o Grasshopper nos seus últimos 3 jogos não vir uma boa sequência, não vir de vitórias, são 3 derrotas, mas o que pode favorecer para o Chamax, que vem correndo da zona do rebaixamento, um jogo para gols. Até porque o Chamax nos seus últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. Já o Grasshopper, nos seus últimos 5 jogos, todos tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. Por isso não tem outra alternativa senão mais de 2.5 gols. Odd já está na casa de 1,70, porque a equipe do Grasshoppers não vem num bom momento, vem tomando muitos gols, mas também vem marcando alguns gols e acaba que tem placares elásticos, até porque a equipe não consegue vencer. E a equipe do Chamax, apesar de vir de 2 empates, é uma equipe que vem marcando gols e vem sofrendo e precisa muito pontuar nessa rodada, até porque está brigando aqui contra o Chiasso pela descenso à terceira divisão suíça. Por isso, acredito que deve ser um jogo para gols, como é a característica do campeonato e dos confrontos dessas equipes. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,70. Passando agora para Newcastle e Manchester City, jogo válido pela Premier League. O City, atual primeiro colocado com 80 pontos, já campeão, não tem muito o que fazer, apenas praticamente treinar o time para a final da Champions League. E o Newcastle em 16º com 39 pontos, também não tem muito o que fazer na competição. Nesse caso apenas cumprir tabela, porque não será mais rebaixado. Jogo que, na minha visão, apesar de não ter muito interesse nem para Newcastle nem para City, é um jogo para ser tranquilo, um jogo para ninguém ficar tão recuado, um jogo para ser jogado, principalmente por parte do City, para ajustar alguns detalhes, algumas coisas que faltam para o jogo da final da Champions. Então por isso eu acredito que deve ser um jogo para gols, até porque o Newcastle nos seus últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. Já o City nos seus últimos 5 jogos, apenas 2 tiveram 3 gols ou mais. Mas quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos,
3 tiveram 3 gols ou mais. Mas a gente está falando do City. Quando o City está em campo, é uma tendência muito forte de gols e pega uma equipe que não tem tantas ambições de ficar ali fechado, esperando o contra-ataque para fazer o gol ou até ao menos segurar o empate, até porque não tem grande coisa para fazer na competição. Por isso, nosso palpite para esse jogo é mais de 2.5 gols. Odd está na casa de 1,58, porque a gente tem a equipe do Newcastle que vem dando trabalho para as grandes equipes da Premier League, não tem mais o perigo de descer, pode perder, pode ganhar, pode empatar, então pode jogar livre. E o Manchester City é um jogo muito bom para ajustar a equipe, e o Manchester City é aquela característica, é jogo muito pressão, controla o adversário desde o primeiro momento, e isso pode ser muito bom para a equipe fazer gol, mas também pode perder uma bola, tomar um contra-ataque e acabar sofrendo gol, como acontece em alguns jogos. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58. Passando agora para Red Bull Bragantino e Palmeiras. Jogo válido pelas quartas de finais do Campeonato Paulista. Aqui duas boas equipes da competição que vão se enfrentar num confronto que eu acredito que deve ser um confronto para gols. Até porque o Bragantino deu uma aliviada na Copa Sul-Americana, deve jogar com um time misto, na minha visão, porque ainda tem bagagem para chegar... para tentar chegar à primeira posição do seu grupo na Copa Sul-Americana, mas se jogar com titular também é uma boa equipe e pode fazer frente ao Palmeiras, que na minha visão deve sim jogar como titular, até porque já classificou na Libertadores, pode jogar com os reservas lá e dar mais atenção ao Campeonato Paulista. E sem falar que os últimos 5 jogos do Bragantino, 4 tiveram 2 gols ou mais. Já no caso do Palmeiras, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols. Odd está na casa de 1,45. Com 5 minutos essa odd já bateu 1,50 fácil. E é um jogo que tem essa tendência, porque o Bragantino vindo titular ou vindo reserva, se vir reserva é melhor ainda para o Palmeiras, que tem um poder ofensivo forte. Se vir titular, jogo mais truncado, um jogo mais trabalhado, mas ainda assim eu acredito que ao menos 2 gols deve ser possível, porque são duas boas equipes. E o Palmeiras também deve vir forte, porque é mais um título, o time está classificado na Libertadores, classificou de maneira assim heróica no Campeonato Paulista, então agora tem que fazer valer a pena, tem que ganhar essas partidas, até porque o Campeonato Brasileiro começa apenas no final do ano, então é também um bom laboratório para essa competição. Por isso eu acredito que ao menos 2 gols nesse jogo é possível, então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 com 5 minutos de jogo. E chegando no último jogo do dia, São Paulo e Ferroviária, jogo válido também pelas quartas de finais do Campeonato Paulista. Aqui, galera, não tem muito o que fazer, apesar do São Paulo vir de 4 empates nos seus últimos jogos. O Crespo levou o time reserva para o jogo da Libertadores, exatamente para poupar o time titular para esse jogo da Ferroviária. Apesar da Ferroviária vir de 3 vitórias seguidas, mas são contra equipes que não... principalmente o São Caetano, que não vinha oferecendo tanta resistência. Então, para esse jogo, galera, eu acredito muito que o São Paulo deve vencer, deve pressionar, porque é muito foco da diretoria paulista, porque eles querem esse título que não vem há muito tempo, tanto que poupou titulares. Então, para esse jogo, nosso palpite é São Paulo para vencer. Odd está na casa de 1,50, porque a equipe mandante tá com foco total nessa competição, tá praticamente classificado na Libertadores, não tem muito o que correr risco lá. E a equipe do Ferroviário é uma equipe tecnicamente inferior, é uma equipe boa, mas acredito que nesse momento a equipe do São Paulo é melhor, tá com mais ânimo, e apesar de 4 empates nos seus últimos jogos, é uma equipe mais organizada e o Crespo conseguiu dar uma arrumada na equipe. Por isso, São Paulo para vencer, odd na casa de 1,50. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 5 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês, e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!